Fala, Guerra. Então vamos lá. Fala um pouquinho, por favor, sobre o teu operacional aí na leitura de book. Começa aí do zero para o pessoal, por favor. Beleza. Boa tarde, pessoal. O Júlio tinha comentado comigo para mostrar um pouquinho para vocês, cara, da parte de análise de fluxo, né? O tal do tape reading, leitura de fita, ou cada um tem um nome diferente. Tá? Quando eu entrei no mercado, eu via muito fluxo, né? E depois eu migrei para o gráfico. Mas hoje eu estou fazendo um misto das duas técnicas. Essa é minha tela operacional normal. Tá? Normalmente eu tenho duas telas, mas como eu não estou em casa hoje, eu tenho os gráficos aqui embaixo. Eu vou passar por todos eles para vocês se identificarem. Esse Times in Trades aqui no canto, tá? Ele não tem filtro nenhum, é um Times in Trades normal. Tá? O que esse cara me diz? Quem está comprando e quem está vendendo nesse exato momento. Por exemplo, agora a JP Morgan tomou 5 lotes de dólar do Bradesco. Tá? Aqui para cima tem a UBS que vendeu, o Bradesco que vendeu, ó, tá entrando venda. As cores verde me indicam compra, as cores vermelhas me dizem que são vendas, tá? Esse Times in Trades e esse aqui é o mesmo, só que esse aqui eu tenho um filtro acima de 50 lotes. Por quê? Eu entendo que acima de 50 lotes é um player não físico, tá? Não é pessoa física. Até tem pessoas que operam com essa quantidade, mas normalmente não são pessoas físicas. Então eu tenho um filtro acima de 50 e batendo o olho assim, sem análise nenhuma, eu vejo que tem mais cor vermelha do que verde, ou seja, está tendo mais venda do que compra. Tá? Aqui embaixo eu tenho o ranking das corretoras, tá? Eu tenho um ranking, que são esses dois de baixo, do diário, tá? E esses dois de 5 minutos. Então, por exemplo, o BTG, ele está comprado em 4.900 contratos, tá? O médio dele está no 581, ou seja, ele está bem aqui onde o preço está agora. Tá? Ele está com 4.500 contratos praticamente no 0 a 0. A UBS, ela está com 4.200 contratos vendidos e o médio dela está no 562, ou seja, o médio dela está aqui para baixo. O que está acontecendo? Ela está tomando, ela está com 20 pontos de prejuízo, com 4.000 contratos. Aqui na parte de cima, eu vejo a mesma informação, só que no time frame um pouquinho menor. Então, por exemplo, nos últimos 5 minutos, a BGC, liquidez, ela tomou 160 contratos, e o médio está no 82. Ela está aqui em cima, ou seja, ela está tomando um prejuízo de 2 pontos. Uma O pergunta, Bradesco... Guerra. Uma Falei? pergunta, só me tira uma dúvida. O Times in Trades você coloca no cheio, né? Sim, quando eu opero o dólar, eu deixo tudo no cheio. Tá, Tá? O cheio é referência para qualquer coisa, tá? E é sempre ele. tá bom. Você, por E, acaso, sabe colocar o apontador do mouse? O André. cara, não sei como é que faz. Eu também não sei, eu já procurei aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Cara. Se não, vai tocando assim mesmo, mas eu também já procurei Não, e eu não não conheço. encontrei. Cara, eu tinha uma ferramenta aqui, deixa eu ver se eu ainda a tenho. Porque qualquer coisa segue aí, depois a gente vê onde é. Usa o Ah, anotante de zoom. Bom, é porque facilita realmente o mouse, mas aqui, ó, acho que assim facilita, pessoal. Ó, então, esse pedacinho aqui, ó, opa, esse pedacinho aqui é o cara que eu tô olhando agora, tá? Que na verdade ele é o ranking das corretoras compradas nos últimos 5 minutos. Ou seja, a C6 ela está comprada, ela está vendida em 180 lotes e o médio dela está no 577. Ou seja, o médio dela está aqui, ó. Ela está com 2 pontos de lucro, porque ela está vendida em 180 contratos. A BGC ela está comprada em 140 contratos e o médio no 583, ou seja, está lá para cima. Ela está tomando um prejuízo de praticamente 10 pontos. Tá? Esses três caras aqui no meio, eles são o Volume at Price, tá? Esses aqui, tá? O que tira um esses pouquinho, caras me dizem? tira só um pouquinho o zoom que ficou. Tira o zoom, deixa eu ver se eu, Boa, já ficou legal para o pessoal ver. deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Ficou bom, não, agora ficou bom. Aqui, ó, pronto.
É que eu uso muito pouco essa ferramenta, então esse Times in Trades aqui, ó, desculpa, o Volume at Price, o que ele me diz, cara? Essa aqui são as negociações do mês. Então, quando começa o contrato, eu olho todo o mês só nesse cara. Por exemplo, no 575 agora, que é onde que a gente está, nós tivemos, aqui ó, 573,5, nós tivemos 1.117 operações nesse preço. E está igual o de hoje. Tá? Esse aqui é o diário, esse aqui é dos últimos 30 minutos. Ou seja, nos últimos 30 minutos, nós tivemos 10 negociações nesse pedacinho aqui, nessa zona de preço. Tá? Então, esses caras, eles me dizem o quê? Suportes e resistências em períodos maiores, no caso esse cara aqui, e esse aqui no período de hoje. Tá? Superdom, tá? O Superdom, ele é um gráfico, né, na vertical. O que me diz? O preço, quem está comprando, quem está vendendo, tá? Nesse exato momento. Então, por exemplo, aqui ó, nós temos 10 lotes no 79,5, tá? E 35 lotes no 80,5. Quem são esses caras? Eles estão aqui embaixo. Ó. A UBS está com 5, aqui não dá para ver, mas depois eu vou mostrar ali. E a Ideal está com 5 na compra. Ou seja, a UBS é a primeira pessoa que vai vender aqui e a Ideal é a primeira pessoa que vai comprar aqui. Tá? Esse cara é o que eu uso para colocar ordens, tá? Que eu opero mais por ele do que pelo gráfico. Aqui é o book de intenções, filtrado acima de 50 lotes também, porque eu entendo que acima de 50 lotes são pessoas institucionais, né? Seja banco, sejam players internacionais, então eu deixo um filtro acima de 50, e esse aqui é um book normal, sem filtro nenhum. Então, por exemplo, agora, no 79,5, aqui ó, nós temos 25 lotes, que está sendo vendido nesse 79,5, e eles estão aqui, ó, que é esses 25 aqui. Então, quem são esses 25? Ideal, Morgan, UBS, Genial e o Itaú. Cara, a gente não consegue ver o teu mouse para ver onde você está apontando. Ixi, então, peraí, vamos ver se é assim. Agora Vou deu para. deixar sem nada, então. É que eu tava com o zoom, então tá. Vou deixar assim que é mais fácil. Aqui no 79, ó, quer ver? Vamos ver se é assim melhor. Porque com o mouse, pelo menos, a gente vê Aí, onde você está tá, apontando. aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, no 79, nós temos 20 lotes. 25 lotes. 5 da UBS, 15 do Bradesco, 5 da Genial. Esses 25, eles estão aqui, ó. Então tem 3 players nessa zona, nesse preço, que querem vender. Em contrapartida, aqui nós temos 10 lotes, que eles são, esses 10 eles são formados pela Ideal e pela UBS, 5 de cada. Então aqui me diz o quê? Quem quer comprar e quem quer vender em cada nível de preço. Tá? Sim. Aqui são os DIs, o 21, o 23, o 25 e o 27. Tá? Eu olho esses DIs para eu saber como que está o dólar, qual que é a taxa de juro. Então, normalmente, se esses caras, se os DIs estão positivos, a tendência do dólar subir é maior do que cair. Então, eu olho os DIs para isso. Tá? 21, 23, 25 e 27. Tá? Aqui tem o relógio. Né? Eu tenho um gráfico aqui de 30 minutos. Esse gráfico de 30 eu uso para traçar suportes e resistências, tá? Ao longo eu uso a parte histórica, né? Então, por exemplo, agora nós estamos batendo, né, nós estamos no meio de uma área de suportes e resistências anteriores, tá? Então, eu deixo nos 30 aqui, nos 30 minutos aqui, para eu ver um período maior. Aqui embaixo, eu tenho mais 3 gráficos, um 4R, que é Renko, um de 5 minutos, que é o que o André usa, né, com bandas de Bollinger. O André não usa tantas bandas de Bollinger, mas eu uso as duas médias dele. Tá? E esse aqui eu uso o IFR. Tá? Como que isso aqui funciona? Tá? Como que eu leio o mercado usando essa metodologia, vamos dizer?
Então vamos lá. Olhando esse cara, eu vejo que tem mais parte vermelhas do que verde, ou seja, me dizem que tem mais gente vendendo do que comprando. O tamanho dos lotes, tá? Azul, para mim, é acima de 100 lotes, ou seja, eu tenho alguns lotes azuis, vermelhos. Tem muita gente querendo vender. Aí eu olho o quê? O meu volume at price mensal. Então, por exemplo, no 80 aqui, ó, eu tenho 2,5 quilos de negociações, né, nesse preço. E eu tenho no 86, 2 quilos. Ou seja, eu tenho aqui, ó, um range de operação. Porque a diferença desse do 80 para o 80,5 dá quase 1 quilo de negociação. Ou seja, quase 1.000 contratos de diferença, questão de meio tick. Então, esse cara para mim vira um suporte e uma resistência aqui em cima. Tudo que nós olharmos volumes maiores, eles são suportes ou resistências ao longo do tempo. Então, por exemplo, no diário, que é esse aqui do meio, no 80 eu tenho 2,5 quilos. Ou seja, hoje teve muita negociação nesse pedaço. Então, ou seja, esse cara aqui, ele para mim é um suporte muito forte. Então, se eu tivesse que entrar em algum tipo de operação, seja na compra, meu stop teria que ficar abaixo desse cara. Se eu entrasse na venda, meu stop ficaria acima desse cara. Porque ele é uma zona de preço muito, muito, muito forte, né? Aí, como que eu vou lendo isso ao longo do mercado? Então, por exemplo, no 81, quem que está nesse 81? Não tem nenhum médio nessa zona de preço nos últimos 5 minutos. Ou seja, é uma zona que me deixa desconfortável para operar. Por quê? O médio do BTG está no 576. Ele está aqui embaixo, que é o maior comprado nesses últimos 5 minutos. E do Bradesco, que é o maior vendido, também está aqui. Ou seja, o BTG quer empurrar para cima, o Bradesco quer empurrar para baixo. Quem que vai ganhar essa briga? Cara, eu não vou entrar no meio para descobrir. Aí o que eu faço? Eu olho os saldos maiores. O BTG, ele continua no 80. Olha onde a gente está agora, 81. Ou seja, o BTG, ele está com o preço dele aqui, ó. Então, ele não quer que esse preço caia. Ele quer que esse preço continue subindo. Então, olhando esse cara especificamente, eu vejo compra. Tá? Olha aonde está o UBS, 561. O 561 está aqui embaixo. Ele está tomando um prejuízo de 20 pontos. 20 pontos com 3 mil, quase 4 mil contratos, é um prejuízo razoavelmente alto. Só que, qual que é o detalhe? A gente tem que lembrar que às vezes isso aqui é zeragem de posição. Ele está montando uma carteira para todo esse mês. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado só com essa informação fria, nua e crua, porque isso aqui, sem um contexto, não te diz nada. Tá? Então, vamos lá, a gente já entendeu que tem muita gente vendendo, aonde estão os médios dos players e aonde nós temos os nossos suportes e resistências no período. Olhando o book, quem tá querendo comprar ou vender nessa zona de preço do 81? Ninguém. Tem 50 lotes dessa corretora, que eu não sei qual é, no 76,5. Ela está aqui, ó. E nós temos 50 lotes da XP no 96, que está lá para cima. Que são as duas ordens maiores que nós temos nesse pedacinho aqui, ó. Ou seja, ninguém quer se expor nesse pedaço. Beleza. Então, o que nós temos que analisar para uma tomada de decisão? Eu olho muito esse cara, o Volume at Price. Para mim, o Volume at Price, ele me diz muita coisa. Aqui, ó, do gráfico. Então, eu olho muito o Volume at Price para tomar a decisão se eu vou comprar ou se eu vou vender, se eu vou tomar ou se eu vou bater, né?
quer comprar ou vender. Então, por exemplo, 80,5, tá? 80,5. Ninguém grande, ó, os lotes diminuíram. Tá vendo que o lote maior que eu tenho aqui, ó, é de 180. Na venda, na compra tem muito pouco lote. Ou seja, ele quer continuar caindo. No 79,5, esse cara aqui no meio, essas duas colunas aqui, eles me dizem, eles são o volume at price num período que eu determino. Então, por exemplo, eu quero saber o volume at price nesse momento. Eu consigo zerar ele e ele vai contabilizando as operações que foram realizadas ao longo, a partir da hora que eu zerei. Então, por exemplo, no 79, eu estou vendo 50 números vermelhos e 25 azuis. O que isso me diz? Alguém quis vender nesse nível de preço, tá? E quem estava aqui querendo comprar, ele tomou os 25, os 50 lotes de quem queria comprar e quem estava com o lote na compra colocou mais 25. Ou seja, como se aqui ele estivesse renovando lotes. Então, o que eu vejo aqui? Alguém, por exemplo, assim, o Júlio vendeu 50 contratos. Eu estava aqui com meus 50 para comprar. O Júlio tomou os meus 50 e eu coloquei mais 25. Então, ou seja, eu ganhei a briga com o Júlio nesse exato momento. Ele quis que o preço caísse e eu queria que o preço subisse. Então, ele tomou os meus 50 lotes e eu coloquei mais 25 para o preço subir. Pro lado de cá, o que eu estou vendo? Por exemplo, eu coloquei os 25 e mais alguém colocou alguns lotes para poder subir. Então, aqui no 80,5, por exemplo, eu coloquei 110 contratos. O Júlio estava com 110, estava com um lote aqui pendurado, apregoado. Eu tomei os lotes dele, os 110 lotes dele, e ele colocou mais 10. Ou seja, ele quer que o preço vá para baixo. Então, esses caras aqui no meio, eles me dizem se está tendo absorção ou não naquele nível de preço. Por que eu vejo isso? Por causa disso aqui, ó. Os lotes são pequenos, tá vendo? Então, quando você vê um número muito grande aqui, quer dizer que está tendo renovação de lote. Por exemplo, ó, no 80 aqui, ó, saiu 60 lotes. Ó, tem 5 e 5. Ó, tomou 5. Vamos ver qual que é o próximo trade. 10. Aqui tem 15, ó. Tomaram 5, ficou 5 para trás. O pessoal da venda não está querendo vender nesse nível de preço. Então, por exemplo, aqui tem 25 ordens apregoadas para vender no 80,5. Ó, ninguém vendeu e ninguém comprou por enquanto. Ó, colocaram 20, alguém bateu 20 ordens, né? Alguém vendeu 20 ordens. Ô, Guerca, pois não. me tira uma dúvida. Ali onde está aqueles 10 e 10, aí do lado sobrou 5. Significa o quê? Que tomaram os 10 e ficou 5 pendurado? Você fala onde, Julião? Um exemplo aí, por exemplo, Deixa eu agora, tentar aqui de novo. 25 e 25, ó, tá ali 25 azul e 25 logo do lado. 25 no 8.2, azul. desculpa, no 8.2. Aqui, tá. Isso. O que significa? Tá. Que tem 25 apregoando na venda e que tomaram os 25, agora mudou aqui. Ó, deixa eu printar a tela de novo e você me fala o que você Mas quer ver. agora Aqui, mudou, ó, pronto. mudou. Eu tô tirando. Aqui, ó, não, aqui, ó. Então, como é que é a leitura aí? Repete aí para o pessoal, não ficou muito claro para mim. No 82. Tá bom. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 10 lotes na venda, certo? Certo. E aqui eu tenho 5 na compra. Correto. Então, por exemplo, quem estava aqui no 80... Aí o que é o 25? O 25 é a quantidade de compra que teve nesse nível de preço. Ah, tá. Então, por exemplo, no 83, alguém tomou 25 lotes. Alguém comprou 25 lotes no mercado. Tá? Quando esse 25 aqui, ó, por exemplo, vamos supor aqui, ó, aqui tá com 10, certo? Sim. Vamos supor, aqui tem 25 que eu comprei. Aí, o que eu quero fazer? Eu quero que o preço vá para cima. Então, eu vou tomar esses 10 lotes seu, tá? E vou colocar mais 15, por exemplo. Então, eu tomaria esses lotes seu aqui e consumiria mais 5 daqui, certo? Então, aqui mudaria para 15, concorda? Sim.
Aí o que que acontece? Só que você não quer que o preço suba, você quer que o preço caia. Então o Aham. que que você faz, cara? Eu tomei os seus 10 aqui, ó, e você colocou mais 5. Ou seja, esses 10 aqui não são 10, são 15. Porque você, quando eu tomei os seus 10, você já colocou mais 5. Aqui, ó, vai aparecer o quê? Os 15. Entendeu? Que é Entendi. os 10 que eu tomei mais os 5 que você colocou. Quando o número que está aqui, ó, ele fica muito grande e distorce desses números aqui, ó, eu sei que está tendo uma absorção. Por exemplo, Julião, ó. Mas então, mas É, aí minha dúvida, o Superdome, hum, então, ele mistura as ordens executadas com o book. Então ele mistura não, e essas time colunas. trades Então, com o essas total colunas. price. Sim, porque eu opero assim. Mas você pode tirar essas colunas, cara. Se eu vier aqui, ó. Aqui, ó. Então, Pronto. Vi no Superdome normal. O seu Superdome, ele vai mostrar sempre as ordens que estão apregoadas e as que foram executadas, é isso? Executadas num período de tempo. É isso aí. Tá. Por que que eu vejo isso, cara? Como eu trabalho muito com o Volume at Price, que me diz suportes e resistências, eu consigo saber se está tendo absorção ou não num determinado nível de preço. Ó, aqui eu tenho 25 na venda, na compra, desculpa. E eu tenho 25 na venda. Olha esses valores, cara, como eles crescem muito rápido. Ó, tá vendo? 100 contratos, ó, e tem gente colocando ordem. Ou seja, alguém tá querendo vender e tem algum player colocando ordem que não tava no book. Entendeu? Entendi, ele Essa, tá essa, renovando a ordem. Aquela ele tá ordem renovando o lote. é aquela A, ordem, a ordem. iceberg. Isso. É isso aí, cara. Entendeu? Só que o que que acontece, cara? Isso aqui, para chegar a entender tudo isso aqui, você tem que estudar, não muito, cara, mas se dedicar um pouco de um tempo. Claro, Tempo para claro. fazer isso, tá? É, aí o que que acontece, cara? O resultado vem, cara. Tá aqui, E, ó, por minha conta de exemplo, dá um. hoje. Ah, legal, ó. Entendeu? Eu tomei um stop, cara, de 7,5 pontos, cara. Ele andou 6,5, eu não consegui zerar. Cara, demorou 10 segundos a operação. As minhas outras duas operações, cara, a minha exposição nesse aqui deu meio ponto, cara. Eu peguei 23. Nesse aqui, o menos 3 eu peguei 9. Então, o que que acontece, cara? Não, o máximo de A- exposição é que foi 23, né? Você pegou 6 e 7, não, não é isso? Aqui no canto, né? Isso. Só que o que que acontece? Como eu vou fazendo parcial, Ah, tá, tá, entendeu? tá. Então, esse aqui foi o máximo que bateu. Beleza? Só que o que que acontece? Como eu fui fazendo parciais, ele vai juntando, né? Sim, sim, sim. É. Aí, o que que acontece? A gente tem que entender isso aqui e juntando as informações. Cara, não tente colocar tudo isso na sua tela agora, que vocês vão se perder. Entendeu? Coloque em uma informação, coloque em outra informação. E ao longo do tempo, a gente vai analisando com mais. Você vai juntando as peças de Lego, vamos dizer. Sim. Então, por exemplo, eu acho que o Volume Price é muito interessante, cara, principalmente para ver suportes e resistências, tá? Dos dias, cara. E aí você coloca, Tá? só para recapitular para o pessoal, você coloca o mensal, o diário, 30 minutos. E o mensal, diário, 30 minutos, é isso aí. E aqui no meio, eu uso, eu vou zerando na mão, cara, e eu vou, a hora que eu quero, eu zero e ele começa a contar tudo de novo. Só que a informação que está aqui é a mesma que está aqui, E você entendeu? zera, por exemplo, quando você entrou numa operação, aí você zera para acompanhar o que está acontecendo, ou você também zera assim, Sim, estou querendo entrar numa operação, aí você zera para. sim. O que que acontece? Por exemplo, vamos supor que eu estou esperando uma posição, tá? Vamos supor que aqui eu fosse uma resistência muito forte. Se eu entender que aqui tem uma absorção na venda, eu vou entrar junto com esse cara. Desde que aqui esteja me dizendo que nós temos mais venda do que compra. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou vender aqui no 80. Tá? Coloquei minha ordem aqui no 80. Aonde que eu vou sair? Aqui no 65,5, que é a minha próxima, meu próximo suporte, né? Ou minha próxima resistência, se fosse ao contrário. E aonde que seria meu stop? Se eu entrar no 80,5, qual que é o próximo volume maior? 82. Então 82,5 é meu stop.
Tá? O meu Aí o stop volume não maior passa você já está olhando lá no volume price. isso, por isso que eu olho um mensal, porque eu quero saber aonde tem um nível de preço muito forte. Então eu olho esse cara aqui para me dizer o quê? Aonde é o suporte. Então, por exemplo, se eu tivesse vendido no 80,5, teria andado aqui, ó, 1,5 já, a favor da minha entrada. Entendeu? Uhum. E o que que acontece? Você está vendo que esses números aqui, ó, eles estão bem maiores do que as ordens apregoadas? Cara, a gente não está vendo no Booking. Ai, cara, apertei o botão errado. Nós não estamos vendo aqui no Booking lotes grandes. Que nem lotes aqui na compra acima de 100, você não vê. Ou seja, alguém está renovando o lote, que são as icebergs que todo mundo fala, ou lote escondido, né? Cada um chama de um nome diferente, cara. Sim, sim. É para isso, cara. Legal. Então, ó, o Danilo perguntou qual que seria o mais importante para começar. Você, acho que você respondeu, seria o volume at O price, volume correto? at price, é que assim, o volume at price e o times in trades são as duas principais ferramentas da análise de fluxo. O Times in Trades, ele te diz quem está comprando naquele nível de preço e o tamanho do lote. Então, por exemplo, aqui ó, o Bradesco, ele vendeu 200 e vendeu mais 200, ou seja, ele vendeu 400 lotes em questão de um ponto. O que que tá vendo que tem um asterisco aqui do lado? O que que esse asterisco me diz? Ele começou vendendo um preço e terminou em outro. Então, por exemplo, a hora que ele bateu 200 lotes aqui, ó, no 70,5, cara, eu não tenho 200 lotes na compra. Então, provavelmente ele começou vendendo 79,5 e terminou no 79. Ou seja, E no 79, ele enfiou a mercado, seria isso? ele enfiou o mercado. Ele enfiou o mercado. É isso aí. E E o aí, que que... só para eu tô, desculpa estar te interrompendo, mas eu tô fazendo Não, essa vai lá, vamos lá. porque eu acho que é o que a galera aí tá na dúvida também. Um Uhum. exemplo, você viu que foi a mercado, aí qual é o conceito e a leitura disso? Porra, tá agredindo na venda, então tem ali. Agredindo na venda. É isso aí. É isso aí. É isso aí, Legal. Julião. Então, Então, o que que então, por acontece, exemplo, cara? quando você olha aquele seu Times and Trades, que ele está filtrado ali, né? Aquele que tem os lotes acima de E 50, esse aí. Aí, para você perceber se a galera está agredindo mais na compra ou na venda, é só você ver se tem mais cor vermelha ou verde, seria isso? sim, sim, é isso aí. Só que o que que acontece, cara? Eu procuro fazer muita operação. A minha meta de operação no dia são 5, né? Uhum. Então, se eu não for mais que 5 vezes. E quando que eu entro ou quando que eu compro, cara? Quando eu entendo que eu estou muito perto de um suporte ou de uma resistência. Nessa zona de preço, eu entro. Porque eu já tenho um histórico que me diz que naquele determinado preço houve briga. Se ele vai subir ou se ele vai cair, a gente não sabe. A gente consegue ter uma probabilidade maior que ele faça um determinado movimento mediante algumas coisas que nós estamos olhando agora. Se a gente parar para analisar agora, olha o que está acontecendo, cara. Eu tenho 100 lotes no 80, 140 no 79,5, 145 no 79. Cara, tem muita gente comprando nessa região. Como que eu sei que tem muita gente comprando? Alguém está vendendo e esse número está crescendo. Isso aqui está virando um suporte Hum, que eu não tinha antes. Entendeu? Como que eu sei que está virando um suporte? Olha o meu volume at price. Tá vendo que tem uma corzinha vermelha aqui, ó? No 80, eu tive 3.600 negócios. Só no 80. Então, isso aqui é conhecido como caixote, né? Então, assim, eu tenho um caixote de 80,5, 72, 78,5. 2 pontos de caixote. a cor Que ele fica brigando. Sobe, vermelha, desce, sobe, desce, sobe, desce. o que que significa a cor vermelha? É o Ah, tá. maior do É o dia? maior volume. Tá. Sim, do dia. Aqui no Profit, nós temos a possibilidade de colocar destacar os maiores volumes. Eu uso 5, mas dá para usar até 10. Então, por exemplo, os maiores volumes, eles vão ficando em vermelho Uhum, conforme a quantidade de agressão vai acontecendo nela. claro. Então, se eu filtrar aqui, ó, pela maior agressão do dia, aonde a gente está? No 80. 80. Onde o preço está? No 79,5. Ou seja, nós estamos agora no maior volume do dia. Então, mas olha Então, só, essa... aí eu te faço uma pergunta. No Superdom também tem uma porrada de execução ali do lado azul, que seriam aqui, as sim, compras. seriam as Quer compras, é dizer, isso aí. seriam as compras ou as vendas? Seriam as compras.
Tá. Então significa também que tem um porrolhão de gente ali comprando, é assim como Sim, vendendo, não é isso? sim, é isso aí. Mas Então, aí por como é exemplo, aqui no o. 79,5, eu tenho 200 lotes na venda e 205 na compra. Essa região do 79 aqui, do 70, do 82 até o 79, é uma região de briga. Por quê? Porque eu tô vendo aqui, ó. Nesse cara é o caixote. Ainda assim, nesse pedacinho aqui, cara, eu não vou fazer nada. Por que que eu não vou fazer nada? O preço está subindo um ponto, caindo um ponto, subindo um ponto, caindo um ponto, subindo um ponto, caindo um ponto. Eu não vou me expor nesse pedaço. Eu vou esperar chegar onde? Num ponto de suporte, numa resistência, um AVOAP da vida, um pivot point, uma média móvel, um alvo de FIBO. Então, a hora que chegar nesses pontos, aí eu vou começar a prestar atenção quem está comprando e quem está vendendo, se um médio de alguma corretora está lá ou não. Entendeu? Por exemplo, aqui ó, no 65,5, que é meu próximo suporte, certo? A hora Certo. que bater aqui, o que tende a acontecer com o preço? Ele dá uma recuadinha, ou um pullback. Ele tende a fazer isso. Aí nós temos duas estratégias. Ou a gente espera ele chegar aqui e voltar, ou a gente espera ele romper e voltar para fazer um pullback nele. Eu prefiro que ele rompa e faça um pullback para poder cair de novo. São as operações que eu mais gosto. Então, eu espero. Eu tenho paciência, cara. Cara, eu não preciso fazer todos os meus trades em 5 minutos. A gente tem o dia todo para fazer isso. E se não der hoje, eu vou fazer amanhã. Sim. Entendeu? Entendi. Aqui, ó. E o preço continua brigando aqui, ó. E os lotes continuam subindo. Entendeu? Então não é a hora de operar, é a hora de esperar. Então, agora só para frisar novamente, nesse Superdom, o que está em verde é o que está lá aparecendo no book. E o que está em Não, ver... o que está em vermelho. O que está em vermelho e azul aqui, ó. E o que é o verde e o O vermelhinho lá da verde esquerda? são ordens apregoadas. Aqui, ó. Os Então, verdes são ordens apregoadas. mas Aqui, ó, por exemplo. Aqui no 79,5 eu tenho 5 ordens, certo? Uhum. Quem que tá no 59,5? O Bradesco. Aqui, ó, no 80 eu tenho 25. Quem que tá nos 25? Tá aqui, ó. Essas são as ordens apregoadas. 5, 10, 15, 20 e 25. Então, a parte de fora, esse vermelho aqui, ó, e o verde é book. São ordens apregoadas, são intenções de compra ou de venda. Isso, Tá? é o book padrão que Os, eu vejo lá normal. isso, normal. O vermelho e o azul é o meu volume price. Que eu uso para ver agressão. Entendi. Para quem ainda não está acostumado com isso, dá para tirar, entendeu? Não precisa deixar isso, não precisa deixar essa informação aqui dentro agora. Entendeu? Você pode tirar e ficar com o superdom normal. Esse é o superdom normal. Entendeu? E Não, que mas eu aí, gosto. poxa, mas aí não é legal, porque o Superdom com aquela informação é que mostra que está tendo absorção ou Sim, não. sim. Só que o que acontece, Julião? Eu aprendi isso ao longo do tempo. Entendeu? Aqui tá o negócio, que a gente vai aprendendo, né, crescendo conforme as coisas vão acontecendo. E eu entendi que daquela informação é muito útil para mim. Que nem, por exemplo, eu tenho alguns amigos que entendem que aquilo ali não serve para nada. Cara, eu respeito, cara, o cara faz dinheiro no mercado. Então, assim, isso aqui não é o suprassumo. Cada um tem que entender cada ferramenta dessa aí e ver o que é mais viável usar ou não. Claro, e hoje em dia tem material, poxa, muito aí na internet, muito material que você vai Tem. ouvir falar exatamente o que é cada uma dessas. Mas o legal é que você está mostrando aí para o pessoal da sala como você gosta, como é a sua tela e como Gosto. funciona cada ferramenta. Depois, é claro que cada um aqui precisa, sim, caso tenha interesse, estudar um pouco mais a Sim. fundo e depois treinar. Mas essa é a ideia, compartilhar aí o básico, pelo menos, para a Sim. galera saber. E uma pergunta que o Fabrício fez, assim, tem uma corretora ou banco específico que você acompanha Tem. ou não? Depende do dia. Tem. Aqui no canto, ó, os vermelhos, a parte vermelha são instituições financeiras, são bancos. A parte verde são gringos, são estrangeiros. Não necessariamente na Capital só tem gringo. Tem pessoa física, tem pessoa jurídica, tem banco. Só que
com outras pessoas que eu converso, eles também entendem que a Capital ela é operada muito mais por estrangeiro do que a maior parte das pessoas que operam pela Capital são gringos. Então Certo. eu pintei ela de verdinho porque eu entendo que tem muito gringo nesse pedaço. Uhum. Por exemplo, e o vermelho são bancos, entendeu? BTG, Goldman, Bradesco, Renascença, né? A Tullit ou Tulane, cada um fala de um jeito. Então esses aqui são os players que eu olho. Então, por exemplo, quando eu estou pensando em entrar, eu bato o olho aqui. Se eu vejo muito vermelho aqui, eu falo assim, cara, tem muito banco comprando. Então, assim, isso me motiva a comprar também. Entendeu? Se eu bato o olho aqui e vejo muita parte verde, cara, tem gringo comprando, show de bola. Por exemplo, cara, tem muito gringo e banco comprando naquela zona de preço. Eu posso tomar junto com eles? Sim, entendeu? Aí a questão assim, o stop que eu tenho que pôr, eu aceito, entendeu? Eu aceito, por exemplo, colocar 5 pontos de stop. Cara, eu aceito, ok, então você entra na operação junto com eles, entendeu? Aí, por exemplo, se eu olho aqui, cara, eu vejo tudo preto, cara, os bancos e os gringos estão fora. Eu não vou entrar, entendeu? Não que eu não possa operar, eu posso, entendeu? Porque o que que acontece? No BTG, é um banco? É. Mas, cara, tem muita pessoa física que opera pelo BTG. O André Machado, eu acho que era um deles, se eu não estou enganado. Não sei se ele mudou ou não, né? Mas ele estava pelo BTG. Então, assim, pode ser o André com 500 lotes? Pode, entendeu? Isso aqui não quer dizer que é tudo instituições financeiras, são pessoas físicas também, que operam um pouco mais pesado. E esses 460 lotes é de todo mundo. Então, por exemplo, todo mundo aqui na sala opera pela modal. Cara, se cada um vender 10 contratos, por exemplo, a gente está com 100 pessoas, tem que aparecer 1000 aqui. Entendeu? Aí, ó, alguém respondeu. Tá na modal. Ah, beleza. Verdade, tá na modal. Então, por exemplo, se tivesse a modal aqui, poderia ser o André? Poderia. Entendeu? Isso aqui não quer dizer que não é um player só, pode ser vários players, entendeu? Você pode fazer Sim, isso, faz sentido. entendeu? Pô, legal, E, cara. Achei bem interessante. e assim, isso aqui a gente evolui ao longo do tempo. Entendeu? Cara, eu estou estudando isso já faz uns 2 anos. Cara, eu faço replay toda noite. É, eu tenho um material vasto para quem quiser, tem muito vídeo grátis aí na internet, né, cara? Não precisa nem pagar treinamento, você acha na internet de graça. Alguém quer tirar alguma dúvida, cara, pode chamar aí. Eu tô no grupo também da galera aí, pode chamar, a gente troca informação. O que eu puder ajudar no conhecimento do pessoal, cara, eu ajudo de muito bom grado, entendeu? Porque muitas pessoas me ajudaram quando eu comecei, cara, e eu quero retribuir isso para quem eu puder. Tá? Maravilha. Que bom, cara. Essa Aí, o ideia. que que acontece, cara? Ó, só lembrando, cara, a gente está numa região de caixote. Cara, vale a pena operar aqui? Não vale. Entendeu? Esse monte de linha aqui, ó. O que que é isso aqui? Esse é o Volume Price no gráfico, que é o Volume Profile. Né? Então, por exemplo, a linha vermelha é o maior volume do dia. Cara, olha isso. Os maiores volumes estão nessa região. Então Uhum. vale a pena você ficar exposto aqui? Não, não vale, cara. Entendeu? Aí tem pessoas que operam por scalper. Show de bola, cara. Entendeu? Quem gosta de fazer scalper ganha dinheiro, quem ganha de pegar 700 pontos ganha dinheiro. É tudo questão de conforto. Entendeu? Cara, eu me sinto confortável para operar nessa zona. Ok, show de bola, cara. Entendeu? Que nem a gente tava comentando de manhã, né, Julião? Você tava vendido na operação, acho que foi de índice, não lembro, cara. E eu tava vendo compra, cara. Eu não sei se você saiu ou não, porque eu tive que sair depois, né? Mas começou a subir. Foi, É, foi. aí questão de perfil. Então, tipo assim, cara, não é porque você vendeu e eu tô vendo compra que você tem que sair da operação. Cara, se Claro. você tem a ideia que aquilo ali vai cair, cara, segura o seu trade. Não, Entendeu? tanto é, cara, que o pessoal viu aqui, eu já estou com 67% da meta batida, ou seja, eu vendi, mas zerei quando bateram, botei no bolso. Uhum. Sim, é isso Então, aí. assim, eu fiz até alguns trades ali em cima para rentabilizar, para melhorar a minha exposição. Eu vendi no 500, zerava no 350, fiz isso umas 3 vezes. Isso melhorou muito meu médio. E depois, quando deram aquela batida mais forte, eu fui botando no bolso aí nas médias. Agora eu estou só com 2 Sim. contratos. Então, é bem o que você falou. Eu tinha falado isso também para o pessoal.
As leituras, elas são independentes. E você pode ganhar dinheiro mesmo com uma leitura divergente se Sim, você souber levar a sua operação. sim. É isso aí. É isso aí, cara. Porque o que que acontece? O que eu tô vendo, muito mais gente também tá olhando, entendeu? E da mesma forma que eu tô imaginando que vai subir, tem muita gente achando que vai cair, entendeu? E as duas pessoas vão ganhar dinheiro, né? Ô, É tudo Guerra, deixa questão de eu vou te, gestão. eu vou te interromper só um instantinho pelo seguinte. Eu vou ter Fala que aí. sair agora para render minha esposa, ela vai ter uma prova. Eu até já tinha avisado o pessoal, mas o Vitão Uhum. tá aí. Ele vai ficar aí também até um horáriozinho ali da tarde e eu vou ficar no celular fazendo o possível para acompanhar. Mas pode seguir aí, cara, a sala é sua. Depois, responde para o Ricardo o seguinte: indica material que você goste, Ah, coloca tá. lá no grupo, lá no Indico. É. WhatsApp, fala aí um cara que você gosta de ler sobre e tal. E antes de eu desligar aqui meu áudio, só para responder o Fabrício, não, mas o Bruno, que perguntou como eu faço a leitura de book, pressão de compra e venda. O Bruno, é uma coisa bem simples que eu tenho aqui no Broadcast, tá? Eu nem sei se no Profit tem, mas deve ter também, que é o seguinte: eu vejo as ofertas totais no book de compra e venda. Um exemplo, agora tem 7.700 ofertas na compra do Mini e 7.000 na venda. Parece meio bobo, porque são É 7 isso mil. aqui, não é? Hã? É isso aqui, ó. Mas é 7.000 ou 74.000? Aqui tá marcando 74 mil. Só que Ah, isso aqui são então. intenções. Ah, desculpa, cara, eu tô no Times in Trades, peraí. Deixa eu botar aqui no book. Bota aí para ver se a gente Eu visualiza acho que é melhor. isso aqui, né? Por exemplo, tem 2.000 e poucas pessoas querendo comprar num número Isso! determinado. É exatamente isso que Tem, eu vejo também no tem dólar. aqui, ó. É Isso isso tem. aí. Nós temos aqui, se vocês baterem, usarem o botão direito em cima do livro de oferta, em visibilidade tem pressão de compra ou venda. O que que é isso aqui? Nós temos 2.200 ordens querendo comprar contra 2.500 ordens querendo vender. Tá? Isso aqui são intenções de compra ou venda. Isso. E aí, assim, só para eu concluir o meu raciocínio nisso. É meio bobo, porque são intenções e às vezes está até muito longe do preço. Pode ter uma distorção, porque às vezes, sei lá, alguém colocou milhões de ofertas só para transmitir uma imagem. Mas como eu sei que no dia a dia não acontece muito isso, ninguém vai botar 1.000 ordens ali só para mudar essa impressão, eu testei e comecei a olhar para esse número. E parece meio bobo, mas, cara, funciona. Quando está meio a meio e muito próximo, ele não te diz nada, realmente. Mas algumas vezes entra uma agressão e você vê que some comprador, por exemplo. Então, o que está agora aí, 8.000 com 6.700, vai para tipo assim, 8.000 com 4.000 do outro lado. Aí eu percebo que sumiu uma das pontas e aí eu entendo que a minha operação tem chance de esticar um pouco mais. Mais para isso. Não é uma informação que eu diria que você possa se apoiar para abrir uma operação, mas ela é mais um indicador. Né? E como eu já testei muitas vezes, eu já vi que funciona. Sim, é isso aí. Tá? É isso aí. Eu não gosto de ver essa informação, porque como são intenções, aquilo que você falou, às vezes o cara coloca 1.000 lotes aqui, ó, só para pressionar, e essa informação aqui ela fica distorcida. Então eu não gosto, porque eu acho que pro meu operacional não é bom. Mas é aquilo que você falou, cara, cada um tem o seu, né? Cada um gosta do Não. seu. Eu adoro quando tem isso de discordar, porque mostra para a galera da sala aqui na nossa mesa de operações que é assim mesmo. Ó. Uns vão usar uma ferramenta, outras, e a gente vai se Uhum, ajustando. Eu gosto de usar sim. por isso, pelo que eu falei. Às vezes eu vejo que desarma o book e nego, porra, tá sumindo de uma das pontas. E aí se eu estou posicionado a favor, eu espero um pouco para zerar melhor e por aí vai. Sim. Ó, o Jefferson pediu para explicar o volume at price, cara. O que que Então, acontece, antes de Jefferson? você, Aqui, ó. antes de você Ah, vai lá. explicar, deixa eu só, então, eu vou desligar meu áudio, tá, galera? Eu volto Tá daqui a bom. pouco. A sala é sua. Eu já vou deixar aqui o Vitor como host, para se precisar liberar Uhum. o áudio de alguém e tal, mas pode ir tocando aí. Daqui a pouco eu volto. Valeu, Júlio. Bom. Fala, Guerra. Ô, fala aí, mano. Beleza, Vitão? Beleza. Tranquilo, irmão. Vamos lá.
Ô Jefferson, o que que eu olho, cara? Tá vendo que o meu volume at price ele tem uma cor vermelha? Não aqui na coluna quantidade, mas ele tem uma cor vermelha fora dessa coluna. O que isso aqui me diz, cara? Que nesse range de 81 até 78,5 teve muita briga. E eu tenho um outro quadradinho do 83,5 até o 82. Ou seja, essas duas regiões são regiões que houveram muita trocação de lote. Essa trocação de lote num determinado intervalo de preço, a gente chama de caixote. Né? O que é um caixote, cara? É uma região de preço que teve muita trocação de lote e o preço ficou brigando ali. Se nós colocarmos um gráfico aqui, ó, por exemplo, de 5 minutos, o que nós vamos encontrar aqui dentro? O preço caindo, subindo, caindo, subindo. Tá aqui, ó. Isso aqui é um caixote. Porque o preço cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe. Dentro de um determinado intervalo que nós colocamos. Se quiser diminuir, ok. Tá aqui, ó. O nosso range de 84 até 77. Tá aqui, ó. Que é isso aqui, ó. Que é esse pedacinho aqui. Então, essa parte vermelha que nós temos aqui no Volume at Price é um caixote porque o preço sobe, bate no topo, ele cai, bate no fundo. Do fundo ele sobe para o topo, cai para o fundo de novo. Sobe para o topo, cai para o fundo de novo. Quem gosta de fazer operação de caixote, o cara vende na máxima, compra na mínima. Entendeu? Só que a gente não sabe até quando ele vai ficar dentro desse caixote. Se você me pergunta, você opera caixote? Não, eu não opero, cara. Eu não opero porque eu não sei se a hora que eu entrar, alguém vai entrar vendendo. Por exemplo, eu vou comprar aqui embaixo, no 77,5. Cara, vamos supor que eu compro aqui. O Vitão vai lá e enfia 50 contrato na venda. Cara, ele vai derrubar o preço lá para baixo. Por que vai derrubar o preço lá para baixo? Porque a quantidade de intenções de compra é muito baixa. Então a chance de eu me estopar é muito grande. Então eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer o quê? Eu quero que ele fure o caixote, né, cara? Que ele rompa o caixote, volte e faça um pullback nele. Aí eu gosto de entrar. Só que eu faço isso quando? Quando eu tenho um suporte, uma resistência de um período maior aqui. Então, por exemplo, essas linhas amarelas aqui, ó, eu uso o gráfico de 30. Tá? No gráfico de 30, nós temos o quê? Um topo aqui, tá? E eu tenho um outro aqui, ó, essa linha aqui embaixo. Eu tenho uma outra área que segurou muito aqui. Essa aqui, uma outra área que segurou muito aqui. Então, assim, essas áreas são áreas que vão acontecer brigas. Então, eu entendo que isso aqui são suportes e resistências de tempos gráficos anteriores. Né? E eu uso isso para balizar a entrada. Vale a pena eu entrar aqui agora? Eu entendo que não. Porque eu estou no meio de uma zona, de uma resistência, de uma parte de resistência e suporte no maior volume do dia. E o preço não para. Ele continua brigando. 78, 70, 85,5. Ele fica brigando aqui. Então eu não gosto de fazer esse tipo de trade. Entendeu? Eu prefiro pegar um trade fora dessa zona, cara. Tá? Mas é muito questão de gosto, cara. Entendeu? Então tem gente que olha para essa tela e fala assim, cara, esse cara é louco, mano. Fala aí, Vitão. Guerra, eu tô vendo aqui o seu Superdom. Aqui são do lado esquerdo e do lado direito extremo são os preços que estão no book já apregoados, certo? Eu não peguei essa explicação toda, achei que já estava explicando. Isso aqui esses preços são que estão do lado intenções de venda, preço, são intenções de compra. É isso aí. Esse é o Superdom, esse Superdom aqui, ó, que está em azul, são intenções de compra e venda, é isso mesmo, cara. Você está correto. Isso já está apregoado na tela, beleza. E aquele meio é o quê? Isso, esses dois aqui, ó, esses dois aqui do meio, ó, eles são o quê, cara? O volume at price num período que eu determino.
Então, por exemplo, eu estou vendo que na região aqui, ó, do 82, eu tive 335 pessoas que quiseram comprar contra 270 pessoas. Para que eu olho isso, Vitão? Por exemplo, eu estou pensando que eu estou entendendo que aqui tem um suporte, uma resistência, uma VWAP que nem tem aí. Cara, eu vou zerar isso aqui, eu vou esperar ele voltar até aqui na VWAP. Se ele tiver uma absorção de venda, eu posso entrar vendendo junto com eles. Entendeu? Então eu uso aqui essa informação que aparece aqui no meio, que é um volume at price dentro do Superdom. Então, por exemplo, ó, tá vendo que ele tá renovando o lote aqui, ó? 15, 20, 15, 20, e o preço não passou, cara. Olha aqui na compra, cara. Quantas pessoas compraram? 55 lotes saíram no 82. Mas eu não tinha 55 você vai lotes atualizando aos poucos, né? aos Você poucos. coloca Eu para atualizo a hora atualizar. que eu quero isso. Então, por Aham. exemplo, aqui, ó, não tinha um lote de 55 na compra. A pessoa comprou. Como não tinha ninguém para vender, o preço subiu. Entendeu? E aqui, ó, aqui também acontece a mesma coisa. Alguém quer vender, ninguém quer comprar, o preço vai caindo. Entendeu? Porque já tem ordens apregoadas aqui, né? Sim, Entendeu? sim. Então, a diferença é que né, a gente está com um spread de um ponto, ó, de 81, agora mudou, né? Ó, de 81 para 82. Ou seja, no 80,5 ninguém tem, ó, não tem ordem aqui. Então, alguém tem que falar assim, cara, eu aceito a vender ou comprar num determinado nível de preço, né? Então, esse cara aqui no meio eu uso para ver o que, cara? A absorção. Então, chega E no você vai determinado. atualizando ele de tempos em tempos ou você deixa ele Eu atualizo a rolar? hora que eu quero, cara. Não, eu atualizo Não. a hora que eu entendo que é necessário. Eu não tenho. A gente até consegue colocar aqui, ó, se quiser, um período, cara. Por exemplo, 1 minuto, cara. E ele fica atualizando de minuto em minuto. Mas eu não gosto, por quê, cara? Esse volume price aqui, ele é o mensal, esse aqui é o diário, e o de baixo são de 30 minutos. E esse aqui no Entendi. meio, o que acontece? É a hora que eu quero ver, entendeu? Então, a hora que eu entendo que vai chegar numa região de suporte ou de resistência, eu entendo que aqui vai ter uma resistência muito forte, cara. Que eu entendo que vai cair. Então, a hora que chegar nesse preço aqui e tiver uma absorção aqui, eu vou entrar vendendo. Por quê? É uma resistência, ou pode ser um suporte de fibra, ou uma VWAP. Teve uma absorção, entendeu? Que não passou. Então, a chance desse trade voltar, né, de ele fazer um pullback, é muito grande. Então, eu gosto de trade assim, que chega numa determinada região, tem uma absorção e o preço volte. Aí eu entro, entendeu? Entendi. Não, bacana. Mas é muito de gosto, né, cara? Entendeu? Tem gente que prefere trades mais longos, tem gente que prefere trade mais curto, tem gente que gosta de fazer médio, eu pra frente, tá? Então, mas cada um é de um jeito, cara. Cada um gosta de uma forma, cada um entende de uma forma o mercado, né, cara? Não existe certo, não existe errado. O que existe Cada é, um acha a forma mais para mim, confortável de operar, né? o que é bom para mim não é bom para você, o que é bom para o Jefferson não é bom para ninguém, entendeu? Então Sim, sim. cada um tem o seu operacional, né, cara? Da mesma forma que o André, cara. O André entra com 300 lotes, cara, e ele se sente confortável. Para ele é muito bom, cara. Para mim, 300 lotes não é confortável, entendeu? É de cada um, né, cara? Cada um tem uma cabeça e uma vivência de mercado e cada um sabe aonde o sapato aperta, né, cara? Mas é isso aí, Com cara. Se alguém certeza. tiver alguma dúvida, cara, quiser perguntar, fica à vontade, cara. Eu não sou o melhor professor do mundo, cara. Mas o que eu puder ajudar a galera, eu ajudo, cara. Ô, Guerta, desculpa a minha ignorância, cara. Eu tô tentando Falei? colocar esse volume de price no Superdom e não tô conseguindo. Ah, Com o tá. botão Você direito aqui bate com o não botão tá dando direito em opção. cima dele. Você vai aqui, ó. Volume at price, coluna, agressão. Não tá aparecendo essa porra. Você tá usando o Pro? Eu tô usando o Pro. Então tem que aparecer, cara. Ah, tá. O Não Superdom, tá dando cara, opção o que do que botão acontece? direito. Ah, então, é o que acontece. Eu uso aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Não, cadê? Aqui é a execução. Eu uso one click. Ou seja, cara, o meu botão direito, ele é pra tirar a ordem. Então eu uso o roll-on, cara. Bate com o roll-on aí que vai aparecer, cara.
Sua tela é Ah, beleza. semelhante à do Beleza, Rodney beleza. Trade, Agora não. deu, agora deu. Cara, eu já vi o Rodney assim, eu já vi alguns vídeos dele, tá? Realmente, cara, ele usa também esse volume at price aqui dentro, cara. Só que eu acho que se eu não tô enganado, ele usa aqui do lado, cara. Mas eu não gosto muito da operação dele porque ele entra por região. Por exemplo, ele entra com 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui. Né? E ele entende que esse pedacinho aqui é um trade de região. Eu não gosto porque eu não me sinto confortável. Cara. Mas eu já vi alguns vídeos dele, cara, entendeu? É difícil Aham. falar se é bom ou se é ruim, cara, porque às vezes o que é bom pra mim é ruim pra vocês, né, cara? Então, sim, eu não me identifiquei com o operacional dele, cara. Mas tem quem gosta, cara. Conseguiu, Vitão? Consegui. Tá, aí o que você É, faz, cara? Se você quiser zerar na mão, você vai aqui em volume de agressão, né? ferramentas é de agressão, isso. Você vai aqui Aí em você coloca a venda do ferramentas, lado ó. da compra e a compra do lado da venda. Por quê, cara? Por exemplo, se muita gente quiser vender, vai ter que entrar compra, cara. A hora que esse número vermelho aqui, ó, ele cresce, quer dizer que tem muita gente na compra que quis comprar naquele pedaço, naquele preço e não estava pregoado. Só que não tinha 70 pregoado, entendeu? Então, ou seja, cara, quando chegou no 81 e consumiu o lote do 81, alguém colocou mais lote. Alguém colocou mais lote para não passar desse nível de preço, desse preço Uhum. específico, né? Entendeu? Que deixa eu bater no 81 de novo, vamos ver se a barra No cresce, cara. 83 ali, então, Ó no meteram 100 81,5. lote ali. Meteram 100 lotes de venda, cara. Ó no 81,5, ó, tem 50 lotes ali. Ó 82, ó, tem 25, tá vendo? Alguém tem que consumir os 25. Ele tá caindo. Vê se. Ó, tava com 70 no 81, não tava? Tá com Aham. 85 lá, ó. Então, o que eu vejo nisso aí? A absorção, cara. Entendi. Basicamente absorção. Não tem outra coisa, cara. Não, bacana pra caramba, velho. Então você E na opera hora que você contra vê a uma tendência do agressão de movimento. absorção, você entra no embalo ou não? Eu entro eu gosto de ir na tendência do movimento. Então, por exemplo, hoje o mercado abriu e caiu, cara. Eu tô entendendo o que ele Aham. tá fazendo um pullback para voltar a cair de novo. Então, Certo. qual que seria o meu trade, cara? Quando ele chegasse aqui a 82, ó. Aí eu entraria na tendência de novo. Dá para fazer trade contra a tendência? Dá. Não é o que eu gosto, cara. Eu prefiro entrar na tendência. Então eu espero. Entendeu? Sim. Só que o que acontece? A VWAP tá aqui, ó. Vale a pena entrar aqui? Cara, eu entendo que não, porque o stop é muito caro. O Mas, vendedor tá cara, entrando pesado aí, né? Olha aí. hã? Seria isso agora. O Bradesco. vendedor agora tá agressivando aí. Ou não? Ah, quem? Aqui, ó, o Bradesco vendeu 300 lotes aqui no 78, ó. Tá aqui, ó. 78. O que acontece? Ele Aham. vendeu e alguém consumiu o lote dele, cara. E o que acontece com o preço? O preço não caiu, cara. O preço subiu. Lote escondido, né? E lote escondido, cara. Esse é o lote escondido, ordem iceberg, né? Cada um tem um nome diferente, cara. É isso Aham. aqui que eu quero ver, cara. Eu quero ver se num determinado nível de preço está acontecendo a absorção, cara. Tá? Tem algumas pessoas que falam em absorção, é, exaustão e reversão. O que seria? Cara? Ele absorveu num determinado nível de preço, ele depois da absorção ele teve uma exaustão que ele voltou um pouquinho, cara, ele parou e não tinha mais ninguém para consumir o lote na compra, ele voltou, ele caiu, cara. Ele reverteu. Tá? Tem várias pessoas que pensam dessa forma, né, cara? É. O Não, Marcelão, isso, coloca, isso, bate isso com. acompanhado do suporte e resistência, eu acho excelente, cara. Eu tô pegando uns trades de Sim. dólar aqui, bacana demais. O que que acontece, Vitão? Eu tenho usado muito, cara, o mensal. Esse cara aqui, pra mim, cara, baliza demais, cara. É que hoje, cara, especificamente, a gente tá num range que a gente não tinha acontecido esse mês ainda, né, cara? Você pega isso aqui no final do mês, cara, você vê zonas de preço aqui, ó, que tem 20 quilos, 25 quilos, 50 quilos. Cara, se tem uma resistência aqui, por exemplo, no 82 aqui, ó, de 50 quilos, vale a pena eu comprar no 80,5? Sabendo que eu tenho um suporte, uma resistência muito forte aqui em cima? Não, não vale, cara. Então eu não faço. Vai ser região de vendedor, né? Região de vendedor. Então, assim, eu acho que não vale a pena.